Ora, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Segundo o CBCM-TV, esta é a representação da SIC e da TVI, certo? Há mais alguém que esteja em representação do outro órgão de comunicação social? Não? Ok. Então vamos começar. Sporting TV, Tiago. Boa tarde, Mr. Tiago Labreca, em direto para a Sporting TV. Corrija-me se eu estiver enganado, mas desde o recomeço desta Liga Portuguesa, em Guimarães, por lesão, não pôde contar com o Wendel. Contra o Passos de Ferreira aqui em Alvalade, sem o Batalha. E agora para este jogo contra o Tondela não pode contar nem com o Marcos, nem também com o Luciano Vieto. Como é que olha para estas ausências? Com o copo meio vazio de ausências de grandes jogadores e de peso na equipa, ou com o copo meio cheio de os jogadores que entrarem agora para o 11 vão ter que agarrar a oportunidade de demonstrar em campo isso mesmo? Sim, é um pouco isso. Vejo das duas maneiras, às vezes depende muito do treino. Mas sim, são jogadores muito experientes que nos ajudam também a compensar a nossa juventude. Temos tido esse azar, até com lesões traumáticas. E, portanto, temos que seguir em frente. Os outros vão ter a oportunidade, como eu tenho vindo a dizer. E a partir daí, a ideia é a mesma. Eles treinam todos os dias, passam todos pelas mesmas situações, porque fazemos questão disso, para eles estarem preparados para estas situações. Agora, se claramente são jogadores, se nós já temos às vezes falta de, como tivemos no fim do último jogo, já temos falta dessa experiência, com as lesões destes jogadores, torna-se ainda mais complicado, mas todos estão preparados, como eu tenho vindo a dizer, independentemente da idade, eles estão preparados para jogar pelo Sporting. Mais alguma pergunta? O Bruno Andrade. Boa tarde, Bruno. Bruno Andrade. O tema da moda hoje no futebol português e, sobretudo, no Sporting é cláusula rescisória. A sua cláusula rescisória para deixar o Braga para vir ao Sporting, a nova cláusula rescisória do Eduardo Quaresma, a negociação do Joelson, enfim. A primeira pergunta bem rápida é perguntar se você, no seu tempo de jogador, no seu auge, qual seria a sua ideal cláusula rescisória? E para já, mais seriamente falando, se o jovem jogador de hoje, sobretudo do Sporting, tem a real noção que nem sempre a causa de rescisão é de fato o valor dele no mercado atual? Em relação a mim, eu sempre fui um jogador mais polivalente e isso tira algum valor de mercado. Acho que tem muito valor dentro das equipas, mas no mercado em si não tem assim tanto valor. Em relação às cláusulas é normal porque os clubes começam-se a proteger, nós sabemos o valor dos miúdos, mas consoante os jogos, os clubes têm que estar preparados porque são os clubes formadores e sabemos que há muitos clubes que têm muito dinheiro, têm donos muito ricos e então um clube português tem que se proteger desta maneira e mesmo assim não estão seguros de ficar sem os jogadores, mas pelo menos garante ali uma quantia que possa ser usada para formar outros jogadores e para comprar também jogadores de qualidade. Sport TV, Gamito. Ruben, boa tarde. Pedro Gamito, Sport TV. Em relação ao Tondela, pergunto-lhe se espera um Tondela à imagem do que aconteceu na Luz, frente ao Benfica, mais recuado, e no seguimento da questão anterior, como é que espera ativar o jogo exterior do Sporting, não contando com a Acunha e com o Vieto? Se, em função disso, pensa ou está a pensar fazer alguma alteração no sistema? Em relação ao Tondela, espero uma equipa muito organizada, é uma equipa com muita qualidade a jogar fora de casa, também por isso, porque joga sempre muito baixo à espera do erro do adversário e é isso que nós esperamos, foi isso que nós trabalhámos durante a semana. Sabemos que tem jogadores rápidos, como o Murilo, e agora tem um jogador muito alto, um avançado onde eles podem fazer lançamentos longos e depois jogar a partir da segunda bola, o que lhes dá outra dimensão, não só a velocidade, mas também o jogo aéreo. Preparámos-nos para isso, trabalhámos sobre isso, foi algo que também sentimos alguma dificuldade com o Passos Ferreira, com um bloco mais a esperar por nós, não tão baixo como eu espero com o Tondela, mas foi algo que nós trabalhámos durante a semana e é esse o Tondela que eu espero. Em relação ao jogo exterior, o Vieto nesse caso nem está muito incluído porque ele é um jogador que gosta mesmo do centro, não de jogar pela faixa. Em relação à Cunha, irá jogar outro jogador. Não vamos mudar a nossa ideia, não estamos nesse momento. Para mim é difícil mudar quando eu sinto que o nosso sistema e a nossa maneira de jogar não está bem implementada, nem poderia estar. Mas como temos esta ideia, queremos continuar com ela, portanto não vai mudar muito, irá mudar o jogador. Pode mudar uma ou outra coisa, porque o adversário é diferente, mas a nossa ideia vai se manter. CMTV.
Boa tarde, Ruben Amorim, Sara Guterres, da CMTV, em representação também da SIC e da TVI. Como tal, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Vou começar... Peço uma de cada vez, está bem, Sara? Sim. Vou começar pela da SIC. O estádio José Alvalade foi escolhido pela UEFA para receber a fase decisiva da Liga dos Campeões. Que significado é que esta decisão tem para o Sporting? Penso que o Sr. Presidente do Sporting vai ser recebido agora pelo Presidente da República e poderá responder melhor. Para nós é um orgulho sempre receber a maior competição de clubes da Europa. Agora, também não queria deixar de dizer que o empenho que se demonstrou para trazer esta prova também poderia ser utilizado para terminar, por exemplo, o CNS. Eu falo disto porque estive lá há pouco tempo e sei dos sacrifícios que os clubes fazem e acho que era importante também haver essa atenção com esses clubes. De resto, acho que é importante recebermos estas competições, é um sinal de que Portugal tem valor na sua organização, que respondemos bem à pandemia e, portanto, vamos ter futebol espetáculo aqui e é sempre bom. Próxima. Agora, a da TVI, Mathieu esteve dentro da sua linha. Vai convocar o jogador? É a opção para o 11 amanhã? Sim, nova semana, nova vida. Estiveram todos muito bem. Mathieu é um jogador muito importante para a nossa equipa, é talvez o jogador com mais experiência internacional. Tem muitos anos de futebol e, portanto, como eu disse, não havia caso nenhum. Nova semana, nova vida, está disponível para ser opção. Ainda tem hoje ainda mostrou uma condição, ainda tivemos algum cuidado com ele, mas penso que poderá ser opção. Finalmente, a pergunta da CMTV. Tendo em conta a crise no Benfica e havendo a possibilidade de Bruno Lage sair, acha que deveria ter esperado para poder treinar o clube do seu coração? Eu, se quisesse ter esperado por algum clube, esperava. Eu estou muito feliz aqui, sinto que fiz a escolha certa. É um grande desafio, adoro trabalhar com as pessoas do Sporting. Foi uma das coisas que me levou a escolher este clube e eu espero é ganhar muitos jogos para ficar aqui muitos anos. RTP. Pedro Pedro. Boa tarde, Ruben António, Pedro, RTP. Esperava já estar com os mesmos pontos do Braga depois da retoma, visto que o Braga entrou com o pé esquerdo e o Sporting aproveitou. Esperava já que esta luta fosse igualada logo no início da retoma e já agora o que é que perspectiva até final, sendo que o Sporting conseguiu o mais difícil, que foi recuperar, ou seja, alcançar o Braga no terceiro lugar. O que eu esperava era já ver alguma ideia no nosso jogo, isso foi conseguido. Só esperava mesmo vencer os nossos jogos, não estava tão preocupado, porque quando chegámos aqui estávamos numa fase tão inicial e tínhamos tanto para fazer que nem deu para pensar, vamos ver se o Braga perde, ou se o Rio Ave perde, ou se outros clubes perdem. Estava mais focado em vencer os nossos jogos e mostrar alguma coisa e verem nos jogadores a nossa ideia. Isso foi conseguido e portanto, esse é o nosso maior foco. E, sinceramente, daqui para a frente eu não sei o que é que vai acontecer. Os jogos, eu tenho visto os jogos como toda a gente e, sinceramente, pode dar para os dois lados, a maioria dos jogos. Portanto, nós temos que conviver com isso e no fundo, focarmos na nossa ideia, que é, nós temos uma ideia, uma base, queremos que eles joguem de uma certa maneira e depois juntar isso aos resultados, que é muito importante, porque estamos a falar aqui, talvez, de um bom momento do Sporting, mas os jogos foram sempre muito complicados e, portanto, acho que é isso que vai acontecer com todas as equipas. Jogos muito divididos, por vezes não tão bem jogados e o que eu espero é melhorar de semana para semana, mantendo estes resultados, neste caso no último resultado. Lá atrás, Rui. A bola. Duas perguntas. A primeira, não tendo a Cunha, se o Nuno Mendes está em condições de poder ser titular. E outra questão era, esta semana voltaram os emprestados. Naquele lote tem jogadores que possam vir a integrar o plantel principal. Lembro, por exemplo, do Ivanildo, do Daniel Bragança, do Leonardo Ruiz. Em relação ao Nuno Mendes, não quer dizer que vai jogar, mas está preparado para ser titular do Sporting, como todos os outros. Em relação ao grupo que veio agora, sim, há jogadores de muita qualidade, temos que ter algum cuidado, porque já temos tantos. Neste momento não há espaço, já trabalhamos com um grupo muito grande, mas posso dizer que há lá jogadores que eu gostaria, que se não tivesse um grupo tão grande de jovens, que os chamaria já para integrar o plantel.
Neste momento, temos um bom grupo de jovens, temos que pensar no próximo passo, como se tem vindo a dizer, talvez reforçar a base mais experiente da equipa. E como falou aí no Ivanildo, o Ivanildo ainda está em competição e para o ano poderá ter a sua possibilidade, não sei, porque eu não sei o que é que vai acontecer no dia da manhã. Mais futebol? Ali ao meio. Boa tarde, Adério de Esteves, mais futebol. Em 3 jogos pelo Sporting já utilizou 21 jogadores, mas isso é um número se calhar mais habitual na pré-época. Aquilo que lhe pergunto é se é bom, porque lança os jovens já em competição, e acredito que seja, mas para um treinador que quer implementar as suas ideias, ter que o fazer já precisando de resultados, como é que encara essa situação? Sim, mas também nós vivemos uma situação que nunca aconteceu e, portanto, nós tivemos que gerir as coisas de outra forma. O mais preocupante para montar uma ideia base numa equipa nem é tanto os 21 jogadores jogarem, é os 32 que às vezes temos para treinar. Esse é o grande problema, porque 21, geralmente um plantel tem 20 jogadores, 3 guarda-redes, pelo menos é o que eu acho, 2 por posição, e no fundo esses 20 podem jogar. E jogando esses 20, desde que se treine com um número reduzido, a ideia está lá para todos, portanto pode ser uma variação de vários jogadores. Para nós, enquanto equipa técnica, o mais difícil é trabalhar com todos, ter que trocá-los a meio de exercícios, isso torna muito mais difícil, mas sabemos que é isso que temos que fazer neste momento para preparar a próxima época e mais importante que isso, e gosto de frisar isto, preparar o próximo jogo. Para nós só existe o Tondela e depois passo a passo vamos preparar o próximo jogo e depois no fim prepararemos a próxima época. Eduardo Pereira da Silva, Leonino. O Ruben há pouco falou na questão do Vieto, que provavelmente vai ficar agora de fora durante algum tempo. Na última partida lançou o Plata, um jogador que por norma jogava mais nos corredores, tem ocupado zonas mais centrais. Eu pergunto-lhe se essa é, para já, com a saída do Vieto, a opção primordial, ou se, por exemplo, Francisco Geraldes ou até o Mateus Oliveira, que se tem falado, pode entrar na equipa. E depois uma segunda pergunta só sobre o Eduardo Quaresma. Falou-se há bocadinho nas cláusulas. Esta semana a cláusula do Quaresma de 45 milhões. Alguns dizem que poderá vir a ser curta, se isso o deixa também satisfeito, no sentido em que é sinal de que o jogador está a mostrar qualidade. Em relação ao Plata e aos outros jogadores, sim, há várias opções. As opções que disse, o Chico pode jogar lá, o Mateus Oliveira pode jogar lá, o Plata pode jogar lá, com características completamente diferentes, que não mudando o sistema, muda completamente a forma de jogar da equipa. E, portanto, nós podemos ter essa capacidade e amanhã vamos ver quem é que vai jogar. Em relação ao Quaresma, é um jogador que fez 2 jogos muito bons, a sua renovação já estava a ser preparada e a administração está a trabalhar muito bem nesse aspecto. Mas o que eu queria deixar ao Quaresma era que o Sporting, para jogar no Sporting, são dois jogos, mas é uma época inteira a jogar assim. Ele tem que jogar assim uma época inteira porque isso é o que o clube grande exige. E, portanto, o foco do Quaresma e toda a gente não deve ser o valor da cláusula, ou se ele vai embora. Ele tem que amanhã jogar bem, como jogou no jogo anterior, porque o Sporting é assim e não podemos ter um dia de folga ou um jogo de folga. Portanto, isso é o mais importante do Quaresma, perceber isso e não esquecer um pouco a cláusula e a renovação. Granada. Boa tarde, Ruben. Ricardo Granada, do Record. Em relação ao Acunha, perguntava-lhe se já tem alguma indicação da gravidade da lesão, visto que é uma lesão que pode ser algo complicada, se tem alguma previsão de temporagem e já que falamos tanto na formação e nesta estreita ligação que vai ter que haver entre o plantel principal e a equipa B, se já tem alguma indicação de quem é o treinador que se espera da equipa B e se o próprio Ruben teve algum peso nessa decisão. Em relação à Acunha, é uma lesão que já vem de trás e, portanto, o departamento médico e a equipa técnica vai gerindo de acordo com as queixas do jogador. Agora chegamos a um ponto que pode ter um problema um pouco mais grave para ele e, portanto, nós queremos sempre defender o jogador. Temos outros jogadores, o Acunha faz-nos muita falta, mas não nos faz, digamos assim, não faz falta ao ponto de nós termos que exigir do Acunha um sacrifício que o pode prejudicar muito na carreira. E, portanto, a nossa primeira preocupação é aos nossos jogadores, vencer os jogos, obviamente, mas proteger também os nossos jogadores e os nossos ativos. Em relação à segunda pergunta... sim. Em relação à equipa B, eu tenho uma ideia, mas será apresentada a seu tempo.
A única parte que eu tive eu não escolhi a pessoa, obviamente. O que me perguntaram era que tipo de ideia que nós tínhamos. Queremos uma ligação forte entre a equipa B e a equipa A, porque temos um grupo de jovens que não podemos meter todos na mesma equipa e temos que trabalhar um bocadinho da mesma maneira para eles estarem preparados para uma adaptação rápida. A opinião que eu tive foi mais técnica, não em termos de pessoas. Agora, nós entrevistámos, se calhar, algumas pessoas e pronto, e vamos preparar o futuro assim. A única, quero frisar isto, não fui eu que escolhi o treinador da equipa B, eu apenas dei a minha opinião técnica para que a administração faça a sua escolha de acordo com a nossa ideia. Lá atrás não consigo reconhecer com máscara, peço desculpa. Boa tarde, Hugo Filipe Martins, do 00. Ruben, já aqui falámos de vários jovens, já falámos de jogadores que vieram de empréstimo da equipa B. Pergunto-lhe, como um treinador também jovem e que olha para esta juventude toda, como é que analisa como é que vê esta aposta de vários clubes portugueses na formação e se acredita que é uma aposta mais esporádica, tendo em conta as contingências, ou se é para manter? Eu, obviamente, não posso falar por outro clube. No Sporting, desde o primeiro momento que me contactaram para vir para cá, era ganhar jogos e ajudar a lançar jovens do Sporting, porque o momento do clube assim o exigia. Portanto, a pandemia ainda acelerou mais esta situação e obviamente que eu não vou falar pelos outros clubes, mas no Sporting é algo que está para durar, sabendo que temos que ganhar jogos e que não vamos ter sempre este balão de oxigênio ou esta almofada de dizer são muito miúdos e ainda precisam de tempo. Não, o Sporting exige resultados desde já, mas sabendo que a nova aposta do clube é na formação e vamos tentar reunir tudo e tentar chegar a bom porto, digamos assim. Uma última questão para o Bruno Andrade, a representação do Canal 11. Tinha pedido, se houvesse espaço. Bruno. Rubem, tendo em vista que você está num processo ainda de reformulação, não só do plantel, mas também no 11, visando uma vaga europeia, mas também já além na próxima temporada. Se o mercado hoje tirar um jogador, qual jogador para você é imprescindível na sua forma de jogo, no seu plantel, no seu grupo? Aquele que se você perder, de fato, quebra um pouco o seu processo. Eu não sei se percebi bem qual seria a minha prioridade, digamos assim. Perder um jogador Eu acho que não consigo responder bem a essa pergunta porque como falámos há pouco, todas as semanas perdemos jogadores que são fundamentais nesta equipa durante a semana. O Wendel, talvez fosse o jogador mais influente na altura antes de parar o campeonato, depois o Acunha, tivemos o Bataglia que vinha a melhorar muito a sua forma e a recuperar da sua grave lesão. E, portanto, eu não posso responder essa pergunta, porque também não sei que jogador é que sairia do Sporting. Portanto, estamos preparados para tudo, digamos assim, e estamos a preparar o futuro, tendo em conta que poderemos perder um ou outro e vamos estar preparados na próxima época para o campeonato. Muito obrigado a todos, boa tarde, bom trabalho.